Olá, turma! Como vocês estão? Hoje, na aula de História, nós vamos aprender sobre a alimentação. Isso mesmo, tempo de se alimentar é o tema da nossa unidade 3. Os objetivos desta unidade 3 do livro de História é para nós conhecer alguns aspectos da alimentação e da culinária do Brasil. Comida, né? E também vamos identificar a influência cultural de indígenas, de africanos, europeus e asiáticos na formação dos nossos hábitos alimentares. Nós, às vezes, consumimos alimentos que não fazemos ideia de onde veio. Nem sempre ele esteve aqui no Brasil. Teve a influência de outros povos que vieram de outros países, nos apresentaram esses alimentos e hoje faz parte da nossa alimentação. Como nós vamos conhecer e se aprofundar um pouquinho mais na influência e nesses povos, é importante também a gente valorizar, né, a diversidade cultural brasileira que é presente hoje nos diferentes modos de preparo e de consumo de alimentos. Vamos lá, então? Tempo de se alimentar é o tema da nossa unidade 3. Para começo de conversa, a imagem de abertura do nosso livro traz pratos típicos de diversas regiões do Brasil, certo? Lá no cantinho do livro de vocês, aqui no meu não aparece, ou deixa eu ver se aparece. Tem uma legenda indicando para nós. Opa, vamos voltar aqui. Não tem, mas um de vocês, bem no cantinho, aqui embaixo, para eu mostrar da imagem, se vocês procurarem na página 36, tem uma legenda do mapa do Brasil, que vai indicar para vocês as regiões divididas pelas cores, para vocês conseguirem entender, tá? Então, vamos lá. Nós começamos agora a conhecer os alimentos da região norte, que é essa região aqui, esses estados que fazem parte da região norte, ok? Então, vamos lá. Começamos pelo chão-barril. Vou pegar um lapisinho aqui para ficar melhor, né? Ó, nós temos o chão-barril, que é uma alimentação do estado de Tocantins, a maniçoca, do estado do Pará, gurijuba com arroz e pirão, lá do Amapá, o pirarucu desfiado, de Roraima, a tapioca de Tucumã, da Amazônia, e o tacacá, do Acre. E temos também o doce de buriti, isso mesmo, buriti, essa frutinha aqui, ó, que também deu origem ao o nome do nosso livro, né? Buriti, isso mesmo. Então, esses são os alimentos que é comum ou encontrarmos, né, na região norte do Brasil, ok? Vamos então para a próxima região. Deixa a prof apagar aqui os desenhos para ficar melhor da gente visualizar. A próxima região é a região amarela. A região amarela é o centro-oeste, certo? Ó, aqui apareceu o que a prof estava querendo dizer para vocês, ó. O mapa, né? E a legenda. Então, a região amarela, nós temos no Mato Grosso a paçoca de carne seca. Vocês já ouviram falar em carne seca? A carne seca, ela é parecida com a carne de sol, talvez alguns chegam até a confundir, mas ambas são salgadas e desidratadas pela ação da natureza. Só que a carne seca, ela fica exposta ao sol. E a carne de sol, apesar do nome que tem, ela não fica no sol. Ela é seca em um lugar coberto, de preferência que haja vento, tá? Só para vocês conhecerem. Nós temos no Mato Grosso do Sul o prato frango com pequi. Em Goiás, o empadão goiano. Quem já ouviu falar ou já comeu? E também no mesmo estado de Goiás, onde nós temos o nosso Distrito Federal, nós temos o pato no tucupi, que é um prato típico dessa região, ok?
Vamos lá, então, seguimos adiante para a próxima região. Nossa próxima região é a região Nordeste. Isso mesmo, Nordeste. Vamos ver o que o Nordeste traz para nós da sua influência alimentar e seus pratos típicos de cada região. Na Bahia, nós temos o famoso acarajé, abobrada para o Piauí. Em Manaus, nós temos o arroz de cuchá. Que diferente, né? No Ceará, nós temos o baião de dois. Eu já ouvi falar, já ouvi alguém fazendo até a receita dele. Para o Rio Grande do Norte, nós temos o bobó de camarão. Na Paraíba, a gente tem a buchada de bode. E para Pernambuco, nós temos o bolo Souza Leão. Parece que vai mandioca, tô vendo a mandioca ali. E para Alagoas, a gente tem o sururu no capote. Que diferente, né? E para o Sergipe, uma tradição alimentar lá no Sergipe é a carne de sol com pirão de leite. E vamos então para a próxima região. Vamos lá, seguimos adiante. A próxima região é a região Sudeste, onde nós temos, para a região de Minas Gerais, o famoso frango com quiabo, que eu acredito que vocês conhecem. Em São Paulo, o virado à paulista. A gente pode ver ovo, linguiça, arroz, feijão, bife, couve, né? No Rio de Janeiro, um pouco parecido. Temos a feijoada, que nós gostamos, né? Para o Espírito Santo, tem a moqueca capixaba, que é uma tradição alimentar nessa região. Seguimos adiante e vamos para a região Sul, que é a região onde nós moramos. Para o estado do Paraná, nós temos como tradição o prato barreado. Para Santa Catarina, nós temos a cuca, que é comum até na nossa região aqui de Blumenau. É tradição alemã, né? É uma tradição. E para o Rio Grande do Sul, o famoso churrasco, que todo mundo gosta, né? Falar de comida vai dando uma fome, né? Muito bem, gente. Esses, na verdade, né, foram alguns pratos apresentados para vocês, para conhecerem um pouquinho de cada região do Brasil, que as pessoas nessas regiões se alimentam de forma diferente e de pratos típicos diferentes, né? E a gente consegue perceber que cada região, talvez no final vocês vão também conseguir identificar essa questão, que cada região é composta por um prato alimentar. E esse prato alimentar, consequentemente, leva os ingredientes mais encontrados e consumidos nessa região. Por exemplo, né, para eu dar um exemplo, aqui em Santa Catarina se produzia muita mandioca ou muito pinhão. O prato alimentar tradicional da região vai levar como ingrediente principal, ou talvez mas vai fazer parte dessa alimentação o pinhão, ou no caso, a mandioca, né, que é o aipim. Então, cada região vai formando o seu prato de acordo com o ingrediente principal da sua região, né? Muito bem, ok, vamos seguir adiante, então? Vamos lá, então. Começamos, então, com o tema 1, a alimentação dos povos indígenas. Como na nossa história de Blumenau, o Brasil, que é o país onde nós moramos, nem sempre foi chamado de Brasil, vocês já sabem, né? Quem descobriu as terras que passariam a ser chamadas de Brasil foram os portugueses, lá de Portugal, isso mesmo. Então, a história é um pouco parecida. Aqui em Blumenau, como já estudamos, antes de Dr. Blumenau chegar aqui com as pessoas, com os colonos que acompanharam ele, haviam índios, grupos indígenas que moravam aqui.
No Brasil, terceiro ano, não foi diferente. Antes dos portugueses chegarem ao Brasil para descobrir essa terra linda e maravilhosa, haviam também indígenas. E como nós estamos falando de alimentação, nós vamos puxar para esse assunto. Os indígenas já tinham os seus meios de se alimentar, as suas tradições, né? Eles caçavam, eles coletavam, eles plantavam também. Então, os portugueses chegaram e mudou-se, né, na verdade, alguns hábitos na alimentação, tanto dos portugueses quanto dos indígenas, tá? Mas a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Então, vamos lá. Alimentos de origem indígena, isso a gente vai fazer depois, tá? Porque primeiro a gente precisa conhecer quais são os alimentos influenciados pelos grupos indígenas aqui no Brasil. Então, o livro traz pra gente. No último ano do século XV, quando os portugueses chegaram às terras que mais tarde seriam chamadas de Brasil, eles encontraram diversos povos indígenas, cada um com seus próprios hábitos alimentares. Aqui, então, o livro traz pra gente a imagem desse momento importante aonde os portugueses estão chegando. Esse é um fato histórico. Vocês vão aprender muitos detalhes sobre essa chegada dos portugueses aqui no Brasil, tá? Então, vamos lá. Os indígenas que viviam no litoral, lembrem-se, faixa litorânea, onde o mar está sobre aonde nós temos um mar que envolve a cidade, né? Nós aprendemos isso na aula de geografia. Utilizavam os elementos que a natureza oferecia, como raízes, frutas silvestres, carne de caças e peixes. Alimentavam-se também dos produtos que cultivavam. Mandioca, conhecida também como macaxeira ou aipim, milho e feijão. Então, os indígenas que habitavam o interior viviam principalmente da caça e da coleta de frutos e sementes, como araçá, goiaba, caju, pinhão, açaí e castanha. Os grupos que viviam perto dos rios praticavam a pesca. Vocês perceberam que os grupos que viviam no litoral se alimentavam de alimentos que eram oferecidos naquele local. Já os grupos que viviam no interior da floresta, eles se alimentavam de alimentos que eram fornecidos naquele local. E também os que viviam próximos de rios praticavam a pesca. E para cozinhar os alimentos, os indígenas cavavam um buraco no chão e enchiam com brasas. Esses alimentos eram colocados em potes ou postos diretamente sobre as brasas. Então, aqui está um exemplo de como eles assavam seus alimentos, né? Cozinhavam para comer. Eles já faziam um buraco no chão, claro que aqui já é mais atual, né? Mas traz uma imagem para a gente ter uma noção de como eles faziam. Provavelmente colocavam, então, as folhas maiores, mais grossas, embaixo no chão, para que o alimento não ficasse diretamente sobre as brasas, e assavam os seus alimentos, né? As suas carnes, porque eles caçavam, então não comiam as carnes crus, eles assavam elas dessa forma. Nós temos também um outro alimento muito comum, que era coletado pelos indígenas, o pinhão, principalmente nas regiões aqui do sul, né? Nós temos algumas regiões que tem bastante a coleta de pinhão, e é bom, né? Eu gosto de pinhão, e vocês também gostam? Ok, agora vamos para, então, a nossa atividade, que a gente percebeu que a influência dos indígenas para a alimentação nossa de hoje. Então, vamos lá? Só vamos repetir aqui, vamos pegar um lapisinho e vamos sublinhar, ó. Os indígenas que viviam no litoral utilizavam elementos que a natureza oferecia, raízes, frutas silvestres, carnes de caça e peixe. E também cultivavam a mandioca. Ok? Esses eram os alimentos dos indígenas do litoral.
Já os que viviam no interior caçavam frutos e sementes, como araçá, caju, pinhão, açaí, castanha, e caçavam também, ok? E, gente, é importante nós ressaltarmos que muitos alimentos com os quais os portugueses estavam acostumados, como manteiga, queijo, pão, farinha de trigo, tinha de vir da Europa. Então, naquela época, não existiam aviões, não existiam navios, barcos que transportavam rapidamente esses alimentos. O que acontecia? Como demorava, custava caro, e isso fez com que os colonos que vieram aqui para o Brasil adquirissem muito dos hábitos alimentares dos indígenas. Como não tinha a sua tradição alimentar, lá de Portugal, demorava, era caro, eles fizeram o quê? Começaram a consumir os alimentos que os indígenas conseguiam também. Então, ficou dessa forma. E assim, ao longo do tempo, foi se estabelecendo um compartilhamento de alimentos. Os indígenas compartilhavam os alimentos que eles tinham e que conseguiam, e depois, consequentemente, os portugueses também começaram a compartilhar, ou os indígenas se habituaram com a alimentação portuguesa. E assim nós temos hoje essa diversidade alimentar e muitas influenciadas tanto pelos indígenas quanto pelos portugueses. Ok? Vamos ver então, o que a atividade está pedindo e dizendo para nós? Vamos fechar aqui. Vamos lá então. Alimentos de origem indígena. Vamos conhecer alguns alimentos que os povos indígenas já consumiam antes da chegada dos portugueses ao Brasil? Arraste o círculo azul até as imagens de alimentos de origem indígena e o círculo rosa até as imagens de alimentos trazidos ao Brasil por outros povos. Então, vamos lá. O peixe, origem indígena ou outras origens? Eles pescavam, então, vamos colocar origem indígena. Araçá ou jabuticaba? Vamos imaginar que é araçá? Vamos colocar grupo indígena. Esse aqui é o quiabo. Vocês lembram da gente ter falado sobre o quiabo, que foi uma influência indígena? Eu não lembro, então eu vou colocar outras origens. A gente vai estudar mais pra frente, talvez. A mandioca, vocês lembram? Qual foi o povo que influenciou e trouxe a mandioca para nossa alimentação? Os indígenas, eles plantavam, né? A galinha. Não lembro de ter lido sobre os indígenas produzindo ou criando galinhas, vocês viram? Não, então vamos colocar outras origens. A castanha. Vocês lembram dos indígenas trazerem castanhas? Eu acho que sim, eu lembro de ter falado sobre isso. Então, vamos colocar o grupo indígena, origem indígena. Vamos conferir. Muito bem, acertamos corretamente todas as imagens. Vamos então para a próxima página. Não é aqui ainda, né? É de atividades. Então, agora vamos resolver as atividades que o livro propõe para a gente. A número 1 está pedindo como os indígenas obtinham seus alimentos. Preencha os quadrinhos de acordo com a legenda. Vocês irão colocar N para alimentos coletados diretamente da natureza e C para os alimentos que são obtidos por meio do cultivo. O que seria o cultivo? Que precisa plantar para colher, ok? Número 2. Quais dos alimentos consumidos pelos indígenas fazem parte da sua alimentação? Desses alimentos que os indígenas influenciaram a nossa alimentação brasileira, quais deles você costuma se alimentar ou está presente no seu almoço, na sua janta, ou nos alimentos que você costuma fazer com a sua família, tá? Essa é uma resposta pessoal. Número 3. A técnica usada pelos indígenas para preparar alimentos é parecida com a maneira como sua família costumava cozinhar? Ou costuma, né? Por quê?
Vocês vão dizer se é parecida, sim ou não, e vão explicar. Sim, é parecida porque... Ah, não, não é parecida. Por quê? Então, vocês têm que colocar a resposta e justificar, ok? Porque é parecida e porque não é parecida, tá bom? O desafio da abertura. A comida favorita de Beto é típica da região norte do país. Região norte. O nome dela começa com chá e tem o final de barril. Volte à abertura e descubra a resposta. Então, vocês vão lá tentar descobrir. Tentar não, vocês vão conseguir, né? Vocês vão descobrir qual é a comida favorita do Beto, tá bom? Gente, por hoje é só. A prof deixou para vocês alguns vídeos bem interessantes para ampliar o conhecimento de vocês a respeito da influência alimentar do grupo indígena. Deixei um vídeo também para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre os indígenas. Vão a fundo, olhem, visualizem, tomem como um conhecimento super importante que vai ser muito bom para vocês lá no futuro, vocês já saberem dessas informações aqui, tá bom? Um beijo gigante e até a próxima aula!